Olá pessoal, aqui é o professor Fernando, estamos aqui para mais uma videoaula. Na aula de hoje a gente vai dar prosseguimento aí no estudo da calorimetria. Vamos conhecer alguns conceitos essenciais para o estudo dessa parte da física. Então no nosso material, e a partir da página 41, a gente já encontra falando sobre calor sensível. Eu só vou fazer uma distinção rápida aqui, porque dentro de calorimetria a gente faz uma distinção de calor sensível e calor latente. Nessa aula de hoje a gente vai falar de calor sensível, e numa próxima a gente vai ver o que é o latente. Só para separar um do outro, o calor sensível é aquela quantidade de calor que a gente fornece para um corpo variar a temperatura sem mudar o estado físico. Por exemplo, se eu pego uma determinada massa de água e forneço calor para que ela suba, altere essa temperatura de 20 para 80 graus. Isso é calor sensível. Agora, se eu pegar, sei lá, 100 gramas de gelo, que está a 0 grau, e fornecer esse calor para derreter esse gelo, isso aí é calor latente. Eu estou fornecendo calor para provocar uma mudança de estado físico. Tá? Então tem essa distinção entre esses dois tipos de calor que a gente vai ver aí. Hoje nós falaremos sobre calor sensível e numa próxima aula sobre o calor latente. Mas só aproveitando para fazer essa diferenciação. Então vamos lá, página 41 aí do nosso material. Bom, quando a gente fala de calorimetria, como nós vimos aí na aula passada, a gente está falando de medida do calor, medida da energia térmica que é trocada entre os corpos. E para se estudar essa parte da física, dois conceitos são essenciais, que são os conceitos de capacidade térmica e de calor específico. Então é justamente eles que a gente vai conhecer aqui nessa aula de hoje. E para definir essas duas grandezas, eu vou considerar aqui o seguinte exemplo. Vamos considerar que a gente pegasse dois corpos de massas diferentes, mas feitos de um mesmo material. Por exemplo, vamos supor que os dois fossem feitos de ferro. A gente está pegando aqui duas massas de ferro diferentes, uma maior que a outra. E vamos considerar ainda que a gente está fornecendo para esses dois blocos de ferro a mesma quantidade de calor. Aqui a gente está chamando de delta aqui, mas a gente viu aí na nossa notação que nós estamos usando apenas Q. Então vamos considerar que a gente fornecesse 100 calorias de calor para cada um desses blocos. A mesma quantidade de energia térmica que está sendo fornecida aí. Como eles têm massas diferentes, a variação de temperatura que cada um vai sofrer também é diferente. Aquele que tem maior massa sofre uma variação de temperatura menor, aquele que tem menor massa sofre uma variação de temperatura maior. Então a situação é que a gente está pegando dois blocos feitos de um mesmo material, mas que apresentam massas diferentes. Estamos fornecendo a mesma quantidade de calor para os dois e eles estão sofrendo variações de temperaturas diferentes. Se a gente quisesse descobrir qual que é a quantidade de calor, qual que é a quantidade de energia que a gente tem que fornecer para cada um deles variar sua temperatura de 1 grau Celsius, bastaria dividir a quantidade de calor total que está sendo fornecida pela variação de temperatura total que a gente está provocando. Então a gente teria aqui o seguinte: para eu calcular a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para o objeto A variar de 1 grau, eu vou dividir a quantidade de calor que eu forneci, que são 100 calorias, pela variação de temperatura que ele sofreu, que é 20. Então a gente encontraria aqui 5 calorias por grau Celsius. Fazendo o mesmo cálculo para o objeto B, a gente encontraria 10 calorias por grau Celsius. Quando a gente fez esse cálculo, essa grandeza que a gente acabou de calcular aqui, quantidade de energia necessária para produzir uma variação de 1 grau Celsius num corpo qualquer, é chamado de capacidade térmica. Então, a capacidade térmica de um corpo, que a gente vai representar pela letra C maiúsculo, é a quantidade de energia térmica, de calor, que eu devo fornecer para esse corpo inteiro sofrer uma variação de 1 grau Celsius. Nos nossos cálculos aqui, no nosso exemplo que a gente está considerando, o objeto A precisa de 5 calorias para variar 1 grau Celsius, o objeto B precisa de 10 calorias para variar 1 grau Celsius. Por isso que o A sofre uma variação de temperatura maior, porque ele precisa da metade da quantidade de energia para sofrer a mesma variação de temperatura. Então aqui, pessoal, o que tem que ficar claro é que a capacidade térmica é uma característica do corpo. Tá? Então, é o corpo A, é o corpo B, independente ali do material. O corpo A tem uma capacidade de 5 calorias por grau Celsius, o corpo B tem uma capacidade térmica de 10 calorias por grau Celsius. Estou frisando isso, que é característica do corpo, e daqui a pouquinho a gente vai falar de calor específico, e a gente vai ver que existe uma diferença aí. Então, capacidade térmica
é a quantidade de energia necessária para a gente provocar uma variação de 1 grau Celsius no corpo como um todo. Então vai ser representado pela letra C maiúsculo, né? E representa o calor sensível, como eu disse, a quantidade de calor que é necessário para fornecer ou retirar de um corpo para que ele sofra uma variação de temperatura ΔT. Tá? Então, é o calor necessário para variar a temperatura do corpo, característica dele, corpo. No sistema internacional, a unidade de capacidade térmica é o Joule por Kelvin, porque como a gente viu, né, ali agora há pouco, a capacidade térmica ela é calculada dividindo-se a quantidade de calor que a gente forneceu pela variação de temperatura que o corpo sofreu. No sistema internacional, o calor é medido em joules e a temperatura em Kelvin. Então, a unidade de medida de capacidade térmica no sistema internacional é o Joule por Kelvin. Só que no dia a dia, né, de forma usual, a gente vai trabalhar com essa daqui, olha, caloria por grau Celsius, que foi a que a gente usou ali no nosso exemplo anterior. Tá? Então, essa é a primeira grandeza que a gente tem aí, como sendo uma grandeza fundamental para o estudo da calorimetria. Capacidade térmica, representada pela letra C maiúscula. Mede a quantidade de energia térmica necessária para provocar uma variação de 1 grau Celsius no corpo inteiro, no corpo como um todo. No sistema internacional, medido em Joule por Kelvin, de forma usual, medido em caloria por grau Celsius. Vamos agora, para a gente entender o conceito de calor específico, vamos considerar que a gente tivesse aqui 3 corpos de massas diferentes, feitos do mesmo material, tá? E, portanto, como eles têm massas diferentes, cada um deles tem uma capacidade térmica, vamos chamar aqui de C1, C2 e C3. Interessante, pessoal, que os cientistas observaram que quando a gente pega uma situação desse tipo, em que a gente tem corpos de massas diferentes, feitos do mesmo material, e a gente divide a capacidade térmica de cada um deles pela sua respectiva massa, a gente encontra o mesmo resultado. Ou seja, se eu dividir aqui C1 por M1, eu vou achar o mesmo resultado que C2 por M2, que eu vou achar o mesmo resultado que C3 por M3. Essa razão entre a capacidade térmica e a massa para o mesmo material é o que a gente chama de calor específico, que é representado pela letra C minúscula. Então, dividindo a capacidade térmica de um corpo pela sua massa, a gente encontra o calor específico desse material. Mas o que é esse calor específico? O calor específico, na verdade, é a quantidade de calor necessária para provocar uma variação de 1 grau Celsius em 1 grama do material. Então é muito comum, muito fácil a gente confundir os conceitos de capacidade térmica e calor específico. A única diferença que tem nelas é isso daqui, olha. A capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para variar de 1 grau Celsius o corpo inteiro, e o calor específico é a quantidade de calor necessária para variar de 1 grau Celsius apenas 1 grama da substância. Ele vai ser representado pela letra C minúsculo e cada substância da natureza tem o seu próprio calor específico. Então aqui, calor específico é uma característica da substância, enquanto capacidade térmica é uma característica do corpo. O que eu quero dizer quando eu falo que é uma característica da substância? Isso quer dizer que cada material que existe na natureza tem o seu próprio calor específico, por exemplo. Né? Então, essa é a formulazinha que a gente tem para calcular. O calor específico é o C minúsculo, né, que vai estar representando o calor específico, que é a capacidade térmica, que é o C maiúsculo, dividido pela massa. Mas a gente tem os calores específicos das substâncias na natureza tabelados. Né? A água tem um calor específico de 1, o gelo 0,5, o alumínio 0,21, ou seja, cada material, cada substância que existe na natureza tem o seu próprio valor de calor específico. A gente não tem que decorar esses dados, tá? Quando isso for necessário no problema, ele vai ser dado, a não ser que seja isso que o exercício peça para a gente calcular, ok? Mas isso daqui não precisa ser memorizado. Unidade de medida do calor específico, tá aqui, olha, caloria por grama grau Celsius. A própria unidade de medida já dá uma ideia para a gente do conceito da grandeza. É a quantidade de energia, que é caloria, que é necessária fornecer para provocar uma variação de 1 grau Celsius em 1 grama do material. Então, como eu disse, a diferença, né, do calor específico para a capacidade térmica, uma das diferenças é que na capacidade térmica a gente fornece calor para variar de 1 grau Celsius a temperatura do corpo inteiro, e no calor específico é a quantidade de calor necessária para variar de 1 grau Celsius apenas 1 grama do material. Aproveitando essa tabela aqui, a gente tem uma situação interessantíssima na natureza,
com relação ao aquecimento dos corpos, das substâncias, né? Por exemplo, se a gente olhar aqui, a areia e a água são dois materiais que têm calor específico bastante diferentes, né? A água, na verdade, é um material que tem um dos maiores calores específicos da natureza. E a gente tem algumas situações interessantes com relação a isso daqui. Por exemplo, todo mundo já deve ter percebido, né, que às vezes a gente coloca a mão dentro de uma piscina à noite ou um lago à noite e a gente tem a sensação de que a água está morna, ela está mais quente do que o ambiente. Por que isso acontece? Porque como a água ela tem um calor específico alto, ela precisa de muita energia para sofrer uma determinada variação de temperatura. Então, durante o dia, ela vai aquecendo lentamente. E durante a noite, ela perde esse calor também de forma mais lenta. Então, ela aquece lentamente, mas ela resfria também lentamente. Então, a gente coloca a mão na água, né, da piscina ou de um lago à noite e parece que ela está morna. Na verdade, não parece, né? Ela está mais quente do que o ambiente mesmo. Ela vai perdendo esse calor dela lentamente devido ao seu alto calor específico. E a areia, como ela tem um calor específico muito baixo, ela aquece muito rapidamente e ela resfria muito rapidamente. Então, lá nos desertos, a gente tem aquela grande amplitude térmica, né? Durante o dia a temperatura vai lá para próximo dos 50 graus e à noite ela cai abaixo de zero. Isso é porque a areia, como ela tem um calor específico muito baixo, durante o dia, quando o sol está incidindo sobre ela ali, ela vai aquecer muito e muito rapidamente, e durante a noite ela perde esse calor muito facilmente, né? Provocando aquela grande amplitude térmica que a gente já ouviu falar aí dos desertos. Então, são algumas aplicações do calor específico, né, entre outras que aparecem por aí. Então a gente tem aí a diferenciação, né, a distinção entre essas duas grandezas que vão aparecer muito dentro da calorimetria para a gente, ok? Bom, é possível juntar essas duas fórmulas numa só. Então a gente falou que a capacidade térmica, que é o C maiúsculo, é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. E que o calor específico, que é o C minúsculo, é a capacidade térmica dividida pela massa. Se a gente multiplicar cruzado essas duas fórmulas, multiplicar cruzado aqui a primeira e o multiplicar cruzado a segunda, né, fazendo a multiplicação cruzada da primeira vai ficar Q maiúsculo é igual a C maiúsculo, que é a capacidade térmica, vezes ΔT, que é a variação de temperatura. Se eu multiplico cruzado na segunda, C maiúsculo é igual a Mzinho, a massa do corpo, vezes o calor específico. Se a gente trocar esse C da expressão de cima por esse C que a gente isolou aqui, a gente chega nessa equação aqui, ó, que é igual a M vezes C, que é a capacidade térmica que a gente está trocando ali, vezes ΔT, que é a variação de temperatura. Essa equação é conhecida como equação fundamental da calorimetria, porque quase todos os problemas que a gente resolve de calorimetria são resolvidos a partir dela. O Q aqui é a quantidade de calor que vai ser trocada, M é a massa da substância, C é o calor específico e ΔT é a variação de temperatura que a substância está sofrendo. Tá? Então, com essa expressão, a gente pode calcular qualquer uma dessas quatro variáveis que aparece aqui, Q, M, C ou ΔT. Tá? Lembrando que, como são quatro, para eu achar uma delas, ele precisa me dar as outras três. Então, essa equação é a equação fundamental da calorimetria que a gente vai utilizar muito aí nos nossos exercícios. A gente tem um macetezinho para gravar, para guardar ela, que é que macete. Tá? O que aí vem de que, ma é a massa, C, o calor específico, e o ti aí seria a variação de temperatura. Tá? Então, que macete. Um macetezinho para a gente memorizar aí essa expressão. Tá? Então, são dois conceitos aí primordiais, fundamentais para o estudo da calorimetria, e juntando a expressão matemática de cada um deles, a gente consegue chegar aí nessa expressão conhecida como equação fundamental da calorimetria. Tá bom? Então, nessa aula era isso. Né? Agora a gente vai fazer uns exercícios de aplicação desses conceitos aí. Um grande abraço, até a próxima.